Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, aprendermos um pouquinho da sua palavra, ver o que Deus tem a falar aos nossos corações, aprender um pouquinho sobre a importância da educação cristã. Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar você nesse instante para estar orando ao Senhor, fechando os seus olhos, pedindo a Deus que abra seu entendimento, que abra o seu coração, que Deus esteja suprindo também as suas necessidades, sejam elas físicas, pessoais, emocionais, quaisquer que sejam as áreas que precisam da atuação do Senhor, que Deus esteja atuando na sua vida. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele ouve as nossas orações e nós precisamos orar ao Senhor. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Muito obrigada, Senhor, porque tu ouves, ó Deus, as nossas orações. Pai amado, em nome de Jesus, nesse instante, nós te apresentamos, ó Deus, cada lar que a tua palavra tenha adentrado, ó Deus, nesse momento. Pai amado, tu conheces as necessidades de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que tem se passado nos seus casamentos, nas suas vidas, na educação dos seus filhos, no tempo destinado a te adorar, a te buscar. Tu sabes, ó Senhor, quais são as necessidades e quais são as áreas que necessitam da tua intervenção. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu estejas, ó Deus, a intervir nesse instante, ó Deus, em cada lar, em cada família, em cada coração. Pai amado, prepara as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar aprendendo, ó Deus, cada vez mais de Ti. Usa-me, ó Pai, como instrumento, Senhor, nas Tuas santas mãos. Quer que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. É o que eu te peço, não que eu seja digna ou merecedora, mas eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Então, queridos, nós iremos falar hoje sobre a importância da educação cristã missionária para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. É um artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2021, escrito por Mary Rangel. E o dia 23 de junho é o dia destinado à educação cristã missionária, é o dia que as igrejas comemoram a educação cristã missionária e também recolhem a oferta de educação cristã missionária para estar enviando às organizações cristãs missionárias, para enviar para a União Feminina Missionária Batista do Brasil. Mas o ensino da palavra de Deus, ele é a função primordial da Igreja do Senhor. Nós precisamos aprender de Cristo, nós precisamos aprender de Deus. E Deus nos convida a todo instante a fazermos isso. Então, a Mary Rangel, ela fala o seguinte: que a adoração, ensino, evangelização, comunhão e serviço, todos ao mesmo tempo e em toda ação cristã, constitui o crescimento saudável da Igreja de Cristo, que segue o quê? Pungente, que segue caminhando pungentemente para a glória de Deus, para a salvação dos perdidos e para a edificação do corpo de Cristo. Mas ela nos faz uma pergunta, e eu direciono também a você. Você conhece e sabe promover a importância da educação cristã missionária para a sua igreja? Você sabe qual a importância da educação cristã missionária para o corpo de Cristo? Para a sua igreja em especial? Nós estaremos, no decorrer do artigo, estudando justamente sobre isso. A palavra de Deus, em Tito 2, versículo 3, nos diz assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós aguardamos e ansiamos pela volta de Cristo. Nós aguardamos o dia que nós estaremos na Canaã celestial, onde nós nos encontraremos com Deus, falaremos com Ele, perguntaremos algumas coisas, Quem sabe você não tem em mente que vai falar: Senhor, por que aconteceu tal isso em tal época,
mas nós estaremos adorando ao nosso Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, nosso Deus, ele é maravilhoso. Mas enquanto nós aguardamos a bendita esperança, essa manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que nós fazemos aqui na terra? Qual a nossa função aqui na terra? Qual o nosso dever como cristão? Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E salvando, curando, evangelizando. Mas Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo. Aonde começa o seu mundo? Aonde começa o seu mundo? Aonde começa esse ide do Senhor Jesus Cristo? E como ir a este mundo sem conhecer a Deus? A Bíblia nos diz que nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo, que nós somos cidadãos dos céus, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, né? Nós não somos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui como representantes do Senhor. Então, como representantes do Senhor, o que é que nós temos feito? Como eu posso representar este Deus sem conhecer intimamente a este Deus? Como saber o que Ele quer para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus inimigos, para a nação, para o mundo, sem conhecer a este Deus intimamente, sem conhecer a sua mensagem? Como eu vou transmitir esta mensagem? Então, é necessário para o crescimento, para o nosso crescimento, o crescimento do nosso corpo, é necessário que nós nos alimentemos de alguns nutrientes. Nós precisamos de vitaminas, nós precisamos do sol, nós precisamos da água, né? Nós precisamos também da energia elétrica para o bem-estar, mas nós precisamos nos cuidar, nós precisamos de nutrição, nós precisamos de atividade física, nós precisamos de um ambiente saudável para vivermos bem. Não é assim? Da mesma forma, para crescermos espiritualmente, nós precisamos nos alimentar da videira que é Cristo. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos também considerar vários aspectos que são importantes para o crescimento saudável da Igreja de Cristo. Então nós estaremos abordando aqui, nesse estudo, apenas a questão da educação cristã missionária. Vários são os aspectos importantes para o crescimento da igreja, o crescimento saudável do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Mas a finalidade do estudo desta noite é tratarmos sobre a importância da educação cristã missionária para a nossa igreja. E a semana passada foi o culto das crianças, né? O Ministério Infantil. E a irmã Cida, líder do Ministério Infantil, ela fez um apelo para que as mães estivessem atentas a enviar os seus filhos para estarem participando das lives do Ministério Infantil. Nós falamos anteriormente que a Igreja do Senhor Jesus Cristo houve uma remodelagem na igreja, no corpo de Cristo, né? E nós temos o culto presencial para aqueles que podem estar na igreja, e nós temos o culto virtual para aqueles que não podem estar na igreja. E é importante, muito importante, que valorizemos participar, cultuar o Senhor, seja de forma presencial ou virtual. Nós precisamos reservar um tempo de adoração a Deus. Nós precisamos reservar o tempo de adorar o Senhor, de buscar a face de Deus. E é muito importante começar ensinando isso para as nossas crianças. E a irmã Cida, ela falou justamente sobre isso. Pais, olha, incentivem seus filhos a estarem participando das lives do Ministério Infantil. Vá lá no Instagram do Ministério Infantil, curta, compartilhe, promova, incentive seu filho a participar. Esses dias falando com o meu neto, né? Ele disse: ai, vovó, que dia é hoje? Aí eu falei assim: quarta-feira. Ele: quarta-feira, meu Deus, vovó. Aí eu falei: o que foi, Sam? Ai, vovó, hoje eu tinha que ministrar no Ministério Infantil, eu ia pregar e
Me passei, vovó, ainda não planejei nada, só fiz o meu estudo diário. Eu tenho que ver o que eu vou falar no Ministério Infantil. Aí eu falei, você vai falar onde? Você vai ter reunião do Ministério Infantil? Ele, não, vovó, é na live do Ministério Infantil. Os nossos netos, os nossos filhos precisam sentir esse prazer, esse desejo de participar, de cultuar, de adorar o Senhor. Estamos vivendo, queridos, um momento diferenciado, mas não podemos deixar de cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo e nos alimentarmos da fonte da água da vida. Então, a educação cristã, como nós falamos, nós vamos falar sobre a importância da educação cristã missionária para o crescimento do reino de Deus e para o início da pessoa como serva do Senhor, que ao aceitar o Senhor Jesus Cristo vem com toda uma bagagem e que precisa também aprender um pouquinho desse Deus, né? Na Bíblia nós vamos encontrar várias orientações para o crescimento espiritual do corpo de Cristo, para o novo ser, para a nova criatura em Cristo Jesus. E é importante, muito importante, nós observarmos esses ensinamentos que a Bíblia nos diz. Então nós vamos ver, queridos, que o livro de Êxodo, ou de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 em diante, nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Chamar, né? O chamar de Israel. Ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus, o Senhor é o único Deus. O Senhor Deus é o único Deus. E nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos ordena isso, que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas só amar a Deus basta quando nós estamos amando, quando nós nos apaixonamos. Qual é o nosso desejo? Não é propagar os quatro cantos da terra que nós estamos vivenciando um amor inesquecível, que nós estamos passando por momentos maravilhosos ao lado da pessoa amada. Nós não queremos compartilhar isso com as outras pessoas. Quantas postagens nós não vemos no Facebook, no Instagram, de declarações de amor? E por que com Deus seria diferente? Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não teríamos nós o prazer de propagar isso aos quatro cantos da terra, a anunciar a todas as nações e a todas as pessoas as quais nós conhecemos que o Senhor Deus é o único Deus e que Ele deve ser Senhor das nossas vidas? E aí a palavra de Deus nos diz, olha, fale isso. Grave isso no seu coração, porque se as minhas palavras estiverem guardadas no teu coração, você vai falar dela a tempo e fora de tempo. Você vai ensinar os seus filhos sobre a minha palavra, sobre mim. Você vai falar isso assentado na sua casa, naquele momento que você está ali em harmonia, em família. Quando for naquela reunião familiar gostosa, você vai compartilhar do que eu tenho feito, das maravilhas que eu tenho feito em sua vida. Andando pelo caminho, no trabalho, no lazer, aonde você for, pelos caminhos que você trilhar, você vai querer propagar deste amor maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. E desde a hora em que você for deitar, até a hora em que você for levantar, você vai estar anunciando o Senhor Jesus. Porque você ama o Senhor Jesus, porque nós amamos ao Senhor Jesus. E esse deve ser o nosso prazer. Então, Deuteronômio 6, de 4 a 9,
E vai nos dizer justamente sobre isso. E Deus orienta a família que nesse crescimento saudável, os pais eles devem ensinar aos seus filhos a amarem ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Os filhos que aprendem, eles aprendem imitando. Os nossos filhos aprendem observando como nós agimos. E nós pais, avós, tios, tias, precisamos dar um exemplo, precisamos ensinar aos nossos filhos. Então a formação, a educação cristã missionária, ela começa primeiramente em casa. O nosso mundo começa na nossa casa. Erroneamente pensam aqueles que vai fazer a obra missionária fora, sem primeiro fazer dentro da sua casa. Queridos, a obra missionária, a palavra de Deus nos orienta que a obra missionária, ela começa no meu lar, começa no lar. E a irmã Joquebede ontem no culto, no ensino, né, na palavra que ela trouxe à igreja, ontem à noite, uma palavra maravilhosa para os casais. Olha, muito bom, viu? Você perdeu, tá? Peça para Joquebede depois o estudo que ela fez, que foi maravilhoso. E ela falou algo interessante, né? Com relação à educação, que muitas vezes nós nos preocupamos em educar as nossas filhas e nos esquecemos de educar os nossos filhos para o casamento, para estarem atentos também a amarem suas esposas, a respeitarem, a trabalharem. Então, a educação cristã missionária, ela começa em casa. E a formação educacional cristã e missionária de nossos filhos deve ser a prioridade em nosso lar. Essa deve ser a prioridade em nossa família, a educação cristã, a formação cristã missionária de nossos filhos. Porque a palavra de Deus nos diz, educa o menino no caminho que deve andar e até quando ele crescer, não vai se desviar deles. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos em educar os nossos filhos, em ensinar o caminho que nossos filhos devem andar com relação à vida acadêmica, com relação à vida social, e nos esquecemos de ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar com relação à vida espiritual. Quando estamos bem com Deus, quando nos relacionamos bem com Deus, quando estamos em sintonia com Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. E muitas vezes, muitos pais acabam tendo dores de cabeça no futuro porque esqueceram de ensinar os seus filhos quando eles ainda eram crianças, quando ainda eram bebês. Eu louvo a Deus pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, porque a educação cristã é prioridade para essa organização e ela tem ensinamentos, ela tem literaturas, né, para a educação cristã missionária desde bebê, né? Interessante isso, desde do 0 ano até, né, a vida toda, né, até a nossa vida aqui na Terra. Então, há uma sequência de literaturas para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos aprender um pouquinho, aprender sim da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas nós precisamos também muitas vezes de orientação, de uma formação diferenciada, e nós louvamos a Deus porque a União Feminina tem promovido isso. Então, a Igreja de Cristo saudável, ela é responsável em apoiar e promover o crescimento espiritual de cada lar. Nós precisamos observar a formação que Timóteo recebeu, e ele recebeu essa formação de sua mãe e de Lloyd. Ele recebeu a sua mãe, né, a sua avó, e ele recebeu essa educação de sua mãe. Então nós vamos ver em 2 Timóteo 1,5 que a palavra de Deus nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em Lloyd, sua avó, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo, olha, traga a memória, Timóteo, a fé não fingida, a fé que você aprendeu da sua avó e da sua mãe. Olha que o pai de Timóteo, né, não era judeu, não era cristão, mas ele recebeu uma educação cristã da sua avó e da sua mãe que o ajudaram a ser pastor, né, a trabalhar no reino de Deus, na obra missionária do Senhor Jesus Cristo, com afinco, com dedicação. E a formação que ele recebeu quando criança foi que o ajudou,
e muito a trilhar. Então Paulo disse para ele: traga Timóteo a sua memória, relembre aí essa fé não fingida que está em você, porque ela estava na sua avó, estava na sua mãe e existe também em você, dentro de você. Então traga isso à sua memória. Então é importante lembrar que Timóteo, Paulo e outros discípulos de Jesus tiveram um tempo de preparo e assim puderam também preparar outras pessoas. A Igreja de Cristo, ela também cresce quando se multiplica de maneira saudável por meio do ensino, da educação cristã missionária desenvolvida dentro e fora do templo. Ao comissionar os cristãos a multiplicarem o número de salvos para fazendo outros discípulos, Jesus deixa claro que esse crescimento deve ser fortalecido a cada dia, deve ser multiplicado a cada dia. E para que não seja um crescimento efêmero, um crescimento passageiro, um crescimento de aparências, nós precisamos nos aprofundar no que a palavra de Deus diz. Tem muitas igrejas inchadas, mas só com fermento, que só faz levedor ali a massa, mas não deu realmente a consistência necessária a ela. Nós precisamos sim nos alimentarmos da palavra de Deus e estudarmos essa palavra com afinco. Devemos considerar que o ensino e aprendizagem da educação cristã não deve ser apenas um ensino na questão da informação, mas uma busca contínua do reino de Deus. E é muito importante que os servos do Senhor sejam formados naquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia. Nós precisamos ter a palavra de Deus gravada em nossos corações, porque haverá um tempo, queridos, que essa palavra vai ser tirada das nossas mãos. Então, agora que a palavra de Deus nos diz em João 13:17, nos diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se vocês praticarem. E que coisas é essa que está se falando aí em João 13:17? Agora que vocês sabem a palavra, que você sabe a vontade de Deus para a sua vida, que você conhece a vontade de Deus, vocês serão felizes se vocês praticarem esta palavra. O cristão, ele deve conhecer a palavra de Deus. E não apenas isso. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve promover o entendimento de que levar e praticar os ensinos bíblicos é essencial para as nossas vidas. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é isso que a palavra de Deus nos diz em Mateus 7:24-26, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correm rios, e sopram ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Aqui Jesus Cristo, a palavra de Deus nos está dizendo aqui, contando uma parábola a respeito de um homem que estava construindo a casa. A diferença em construir a casa na rocha e a diferença em construir a casa na areia. Construir uma casa na areia é muito fácil, menos trabalho, menos desgaste físico, porém essa casa não está segura, preparada para os vendavais da vida. Mas construir a casa na rocha demanda esforço, demanda planejamento, demanda estudo, demanda suor, demanda busca, demanda persistência, mas essa casa está preparada para os vendavais da vida. E quando correrem os ventos, correrem os rios, soprarem os ventos e as chuvas baterem copiosamente contra aquela casa, se a casa estiver firmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, ela estará firme, não se abalará. É isso que a palavra de Deus nos diz. E nós precisamos firmar, queridos, a nossa casa na rocha. Nós falamos que todo casamento passa por todas as estações do ano e nós precisamos estar preparados também para as enchentes da vida,
para as tempestades da vida que muitas vezes assolam o nosso casamento, assolam o nosso lar, e nós precisamos firmar o nosso lar na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos sim ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, bisnetos, tataranetos, a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar essa palavra insta-tempo e fora de tempo. Então, dessa maneira, nós demonstramos, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós demonstramos obediência, amor ao Senhor e não religiosidade. É muito fácil demonstrar religiosidade. Religiosidade é você cumprir um ritual, é ir para a igreja no momento dos cultos, colocar a Bíblia na mão ou embaixo do braço, e sair para ir à igreja, mas esquecer de que você é igreja. E aí é muito fácil você estar na igreja e ser um cristão exemplar, mas quando sai da igreja, as pessoas visualizam um outro ser completamente diferente. Nós não podemos ser crentes camaleões, mas precisamos ser fiéis, sermos crentes responsáveis, obedientes à palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina a guardar essa palavra em nosso coração, a guardar essa palavra em nossas mentes, que essa palavra não saia das nossas bocas e que possamos ensiná-la aos nossos filhos, descendências e amigos. Então, só assim nós demonstramos maturidade cristã e não negligência espiritual. Não apenas conhecimento nas histórias bíblicas, mas nós aprendemos significativamente o que elas representam e a importância desses ensinamentos para as nossas vidas. Aí ela deu um exemplo aqui. Por exemplo, quando entendemos de fato que é missões, nós vamos praticar missões e que a ordem de Jesus era para que todos os cristãos venham a estar fazendo missões. E missões não é uma obra só do pastor, só dos missionários, só dos vocacionados. Missões é algo que nasceu no coração de Deus, fazer igual a irmã Jardelina, mas nasceu no coração de Deus e Deus colocou em nossos corações. A obra missionária é um dever meu e um dever seu como cristão. Então, quando nós temos consciência do que é missão, nós contribuímos para as obras missionárias, e esse entendimento ele gera mudança, ele gera aprendizagem, e isso vai despertando vocacionados para estarem estudando também, pessoas que querem compartilhar essa palavra, e muitos que são vocacionados vão para seminários para estarem estudando, se aprofundando na palavra de Deus, né? Os vocacionados a pastores vão aí para fazer teologia, outros para a educação cristã, e aí eles são os ensinos dentro da palavra de Deus que os vocacionados têm. A União Feminina Missionária do Brasil, ela apoia a igreja fortalecendo a educação cristã missionária. E ela promove o contínuo crescimento através da formação de uma consciência missionária desenvolvida na organização e capacita vocacionados no CIEM e no SEC, né? E é isso que Rangel, ela coloca aqui pra gente. Então nós falamos, como nós falamos anteriormente, nós louvamos a Deus pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. São 113 anos, se eu não estou enganada, de obra missionária, promovendo missões e capacitando vocacionados. Então, com o apoio da União Feminina do Brasil, a Igreja de Cristo prioriza o crescimento saudável do seu corpo, do corpo da igreja. Como nós falamos, a organização União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela possui literaturas missionárias para todas as áreas, desde quando nosso filho é bebê. Desde quando nosso filho é bebê. E isso é muito bom. Então, tendo como objetivo essas literaturas, ela tem como objetivo ensinar, orar, contribuir para missões, e nós precisamos sustentar a obra missionária e promover a obra missionária no Brasil e no mundo. Então, a União Feminina Batista do Brasil e a igreja se unem para desenvolver o crescimento saudável necessário para a expansão do reino de Deus. Nós sabemos que a igreja ela enfrenta dificuldades que impedem um crescimento saudável. E para evitar essas dificuldades, é importante fortalecer o propósito da sua existência. E qual é o propósito da existência da igreja do Senhor aqui na terra?
a expansão do reino de Deus, a multiplicação do reino de Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Então, a Igreja de Cristo tem uma tarefa missionária, pois além de considerar uma relação para cima, em direção a Deus, em culto, em glorificação, em adoração, em comunhão com o Pai, ela também tem uma relação a considerar entre si mesma, que é a edificação, a purificação, a educação e a disciplina. E ela também se relaciona para fora, em direção ao mundo, em direção aos ministérios de evangelização e serviço no reino de Deus. Então, nenhum ministério desses é mais importante que outro. Tanto o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento para si, né, na promoção da educação cristã missionária, quanto na relação com o mundo. Ambos são três em um. Quando nós nos relacionamos bem com Deus, estamos em sintonia com Deus, automaticamente nós estamos na horizontal, em sintonia com os nossos irmãos e procuramos ensinar, divulgar e praticar essa palavra de Deus, como também sentimos em nosso coração o desejo ardente de cumprir o que essa palavra diz e ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós louvamos a Deus, queridos, porque a Igreja Batista Sinai de Almadina é uma igreja missionária. Nós louvamos a Deus pelas promotoras de missões, a irmã Neuza e a irmã Jardelina, que têm trabalhado com afinco na promoção da obra missionária, na divulgação da obra missionária, e a igreja não apenas fala, mas contribui e tem prazer em contribuir com as organizações missionárias e com a obra missionária. Então, a educação cristã é 100% importante, a evangelização é 100% importante em nossas vidas e a comunhão com Deus, eu digo, é 200% importante, é 100% importante também em nossas vidas. Então, devemos considerar que um ministério depende do outro, estão entrelaçados. Na realidade, é quase impossível evangelizar pessoas e treinar convertidos de maneira adequada sem um funcionamento saudável, sem um funcionamento sadio da igreja local. Portanto, é imprescindível o trabalho de evangelização e que o trabalho de educação cristã sejam realizados em parceria, em comunhão e também em parceria com os outros ministérios da igreja, cumprindo assim a grande comissão. Qual é a nossa grande comissão? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E uma vez que nós somos igreja de Cristo, cada um de nós deve ter esse amor a Deus, que nos move ao cumprimento do ID de Jesus Cristo, à evangelização, ao discipulado e cuidado dos crentes, ao ensino de todas as coisas que Jesus tem mandado. Se nós somos igreja, se nós temos consciência de que nós somos igreja, nós costumamos dizer que igreja, né, não é ali apenas aquelas 4 paredes onde nós prestamos culto, mas a igreja sou eu e você. Nós precisamos ter essa consciência de que nós somos corpo de Cristo e que cada um de nós deve ter esse amor de Deus fixado em nossos corações, a sua palavra fixada em nossos corações, para que possamos propagá-la aos 4 cantos da terra. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso, primeiramente, aprender o que é que Deus quer para a minha vida, para que eu possa, assim, ensinar os meus filhos, netos e familiares. Então, Andrei Murai, aqui a autora nos diz o seguinte, que ele explica o porquê de muitas igrejas não multiplicarem os salvos, não ofertarem para missões e se envolverem pouco com a obra missionária. Aí ele fala o seguinte: coloque este pensamento ardente pessoal pelo Salvador que me remiu no coração de todos os cristãos e você terá um poderoso incentivo no labor missionário. Quando nós colocamos o amor de Deus em nossos corações, quando nós amamos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, nós vamos sim sentir prazer na obra missionária. Oh, como seria glorioso se pudéssemos
tornar pessoal este problema missionário, se nós pudéssemos encher os corações das pessoas pelo amor ao Salvador, pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. Então nós, queridos, precisamos promover esse discipulado, o ide de Jesus, a evangelização, a discipular a novos crentes, a ensinar. É uma coisa que eu e você precisamos fazer, mas isso só acontece, só sentimos prazer em fazer quando nós estamos em sintonia com Deus e sabemos exatamente o que Ele quer para as nossas vidas. Então, quando estamos em sintonia com Deus, a palavra está plantada em nossos corações e nós cumprimos o ide de Senhor Jesus Cristo, queridos, nós vamos fazer como Paulo. Paulo nos diz em Gálatas 2:20, nos diz assim, olha: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo diz, olha, não vivo mais, eu não me comando mais. Quem vive em mim é Cristo. Cristo é quem vive na minha vida, porque eu já crucifiquei as minhas vontades, os meus desejos, já estão crucificados com Cristo. A minha vida mudou, ela foi completamente transformada quando eu tive o encontro com o Salvador. É isso que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. E ele diz, olha, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nós não devemos, queridos, confundir o propósito, a missão que nós recebemos de Jesus. E assim como muitas pessoas confundem a missão do Mestre aqui na Terra, muitas pessoas confundem e confundiram a missão de Jesus aqui na Terra. Quando Jesus estava aqui na Terra no seu ministério, muitas pessoas foram até Jesus, achando que Jesus era um político que iria resolver sua situação, que Jesus iria acabar com a fome da humanidade, que Jesus iria acabar com as enfermidades, acabar com a sede, acabar com as mazelas, com os problemas. E muitas pessoas vinham a Jesus atrás da cura, atrás da libertação, atrás da restauração e da solução para o seu problema, mas não vinham atrás do Deus que soluciona o problema. E nós não podemos confundir, nós não podemos perder o foco da nossa missão aqui na Terra, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando nós nos confundimos, querido, nós nos distraímos com as coisas, nós perdemos o foco, nós perdemos o compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo e crescemos de forma atrofiada. Então, nós precisamos aprender da palavra de Deus. Precisamos ter sede pela palavra de Deus, fazer como o salmista, olha, assim como a corça anseia pelas águas, eu suspiro, eu anseio pela tua presença, Senhor. Esse deve ser o nosso prazer, ansiar pela presença de Deus e buscar aprender da sua palavra. Quanto tempo você tem dedicado por dia para ler a Bíblia? Quanto tempo você tem dedicado por dia para estudar uma literatura, um livro evangélico, uma literatura que venha trazer edificação para a sua vida? Quanto tempo você tem separado para aprender da palavra de Deus? E quando nós falamos que a União Feminina tem literaturas maravilhosas, o exemplo nós damos aqui todo sábado. Nós trazemos um artigo, todo sábado nós trazemos para estudo um artigo da revista Visão Missionária, que é uma revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E nós todos sábados estamos aqui estudando um artigo dessa revista. Então a importância da educação cristã missionária é muito grande para o crescimento saudável da nossa igreja, para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Então quando nós aprendemos do Senhor Jesus, quando nós temos a palavra de Deus gravada em nossos corações, nós podemos falar como Paulo, porque essa palavra realmente transformou as nossas vidas e o nosso lar. E nós podemos dizer, olha, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E Paulo, nós vamos poder, queridos, fazer como Paulo, dizer isso. Então, para finalizar,
para finalizar, o versículo que eu deixo para você guardar no seu coração, é o que está escrito em Lucas, capítulo 11, versículo 28. E aí é uma tradução da Bíblia na linguagem de hoje. E Jesus Cristo respondendo, disse assim, olha, vocês felizes serão aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Esse é o versículo que eu deixo para guardar no coração. Nós seremos realmente felizes. Nós teremos famílias felizes, igrejas felizes e saudáveis, famílias felizes e saudáveis. Quando nós que ouvimos a palavra do Senhor, a mensagem do Deus vivo, gravarmos essa palavra no nosso coração e obedecermos essa palavra. A palavra de Deus nos diz o que em Deuteronômio? Olha o mandamento que hoje te ordeno, grava no teu coração, né? É isso que a palavra diz. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E esta palavra que hoje te ordeno, olha, vocês vão colocar no coração de vocês, gravem no coração e ensinem a seus filhos. Dela vocês falarão pelo caminho, assentada em sua casa, andando pelo caminho, e deitando e se levantando, vocês irão falar dela diariamente. Olha, coloque a minha palavra, ata por sinal na sua casa, nos umbrais da sua porta, que os seus vizinhos percebam que vocês são servos do Deus Altíssimo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Coloquem a minha palavra como frontais nas vossas testas, entre os seus olhos. Queridos, nós precisamos estarmos gravando a palavra de Deus no nosso coração. E aí a Bíblia nos diz, olha, Jesus Cristo nos fala o seguinte, se vocês serão realmente felizes. Felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem essa palavra. Quando uma família, ela é estruturada, ela é saudável, ela está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos igrejas saudáveis, nós temos uma sociedade saudável, porque nós temos uma sociedade tão cheia de mazelas, porque nós temos uma sociedade que está perecendo a cada dia pela falta de Deus nos corações de muitos. E nós precisamos cumprir esse ide do Senhor Jesus Cristo. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, é de fundamental importância a igreja do Senhor Jesus Cristo ensinar a palavra de Deus. A educação cristã missionária, ela é essencial para a formação saudável do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, dê a você uma noite de paz, uma semana na presença dele, uma semana desfrutando dessa palavra, se alimentando, se nutrindo dessa palavra, e que você cresça, a sua família cresça, a sua igreja cresça de forma saudável, nutrida pelos ingredientes que só o Espírito Santo de Deus é capaz de dar. Então, muito obrigada a cada um de vocês pelo tempo de vocês dedicado a estar conosco, estudando um pouquinho da palavra de Deus. Vamos continuar assim juntos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro para cada um de vocês.